Olá pessoal, dando início à correção da AP do segundo bimestre do ano de 2020, então nós vamos começar com a leitura de um texto. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. Tchau, Lígia Bojunga. De repente a mãe ficou de joelhos, agarrou as duas mãos da Rebeca e foi despejando a fala. Eu me apaixonei por um outro homem, Rebeca. Eu estou sentindo por ele uma coisa que nunca eu tinha sentido antes. Quando eu conheci o teu pai, eu fui gostando cada dia mais um pouco dele, me acostumando, ficando amiga, querendo bem. A gente construiu na calma um amor gostoso e foi feliz uma porção de anos. E mesmo quando eu reclamava que ele gostava mais da música do que de mim, eu era feliz. O pai adora você. Você não pode, e mesmo no tempo que o dinheiro era super apertado, a gente era feliz. Ele gosta de você, ele gosta demais de você. Mas esse último ano a gente está sempre discutindo, a gente briga toda hora. Por quê? Não sei. Quer dizer, eu sei mais ou menos. Essas coisas a gente nunca sabe direito. Mas eu sei que eu fui me sentindo sozinha. A habilidade que é trabalhada nessa questão é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Então, a questão número 1. O uso de reticências durante o diálogo entre a mãe e a filha permite inferir que as personagens, letra A, interrompem a fala uma da outra, letra B, brigam porque a mãe ficou de joelho, letra C, usam pausas reflexivas no diálogo, letra D, tranquilizam-se durante a conversa, ou letra E, conversam coisas sem conexão. Bom, então nós temos aqui 5 opções, letra A, B, C, D e E. Na letra A, interrompem a fala uma da outra, porque as reticências nesse contexto foram utilizadas para demonstrar que a interrupção nos turnos de fala de cada interlocutor. Toda vez que uma fala ela é interrompida, na escrita você usa reticências para você dizer que a fala foi interrompida, tá? E de repente para você recontinuar, você precisa usar reticências. Se você vai continuar a fala que foi interrompida antes, você usa reticências no início da fala também. Letra B. Brigam porque a mãe ficou de joelho? A mãe fica de joelhos para chamar a atenção da filha. As reticências não marcam uma briga por causa da atitude da mãe. As reticências não quer dizer que ela ficou de joelho. As reticências quer dizer que havia interrupção na fala. Um está falando, o outro corta a fala da pessoa. E essa interrupção ela é desenhada através das reticências. Letra C. Usam pausas reflexivas no diálogo? Não há pausas reflexivas durante a conversa. Há um diálogo intenso, marcado por interrupções contínuas. Então não é exatamente uma pausa, mas uma interrupção. Letra D. Tranquilizam-se durante a conversa? Desde o início da narrativa, há indícios de que não há tranquilidade entre as personagens. Desse modo, não há marcação de um diálogo tranquilo, mesmo porque não é isso que as reticências representam. Claro que elas não têm uma conversa tranquila, elas têm uma conversa antagônica, porque a mãe quer ir embora, a filha não quer que a mãe vá embora. A mãe quer explicar as razões para ir embora, a filha não quer entender essas razões. Letra E. Conversam coisas sem conexão? Também não é. A conversa entre as personagens é bastante conectada, é bem conexa. Então, o que está acontecendo ali é divergência, não falta de conexão. E há interrupção de fala, porque uma não quer ouvir o que a outra tem a dizer. Uma quer argumentar, a outra não quer ouvir o argumento. Uma quer convencer, a outra não quer ser convencida. Elas foram utilizadas para demonstrar que há interrupção nos turnos de fala de cada uma das personagens. A questão número 2 tem como habilidade inferir informação implícita em textos, trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, poema, convite e uma série de outras coisas, né? Quadro, foto, notícia, etc. Então, o que é informação implícita? A informação implícita é aquela que não aparece visível no texto. É necessário, às vezes, mais de uma leitura, uma observação melhor para você encontrar essa informação. Às vezes ela nem aparece no texto, ela está subentendida como uma indireta. Ao contrário da informação explícita,
que ela aparece claramente no texto. Você passou o olho no texto, você já encontrou. A implícita você precisa procurar, precisa ver nas entrelinhas, precisa ver o que ficou subentendido. Questão 2. No trecho do texto percebe-se uma letra A, lembrança do encontro inicial do casal. Letra B, demonstração de diálogo entre as amigas. Letra C, experiência vivida pela filha com um novo namorado. Letra D, discussão sobre o relacionamento de mãe e filha. Ou letra E, tentativa da filha em restabelecer o casamento dos pais. Acho que fica muito fácil isso aqui, né? Para quem deu uma lida com atenção no texto ou ouviu com atenção, já dá para perceber qual é a resposta certa. É muito fácil, né? Muito bom, então vejamos. Letra A. Nessa opção, a lembrança do encontro inicial do casal, não é disso que trata o texto. A informação aí é explícita até demais. Fica muito claro. A mãe discorre sobre o assunto, fala muito sobre o início do relacionamento com o pai dela, mas não convence ela de que acabou. E esse é o problema. A mãe tenta convencer a filha que acabou, a filha não aceita. Então, a questão da lembrança do encontro inicial do casal, de como eles se conheceram, fica muito explícito, fica muito claro. Letra B. A demonstração de diálogo entre as amigas também não parece ser isso aí, porque não é possível inferir pelas pistas que o texto apresenta que é uma demonstração de diálogo entre amigas. Parece mais um embate, né? Parece um embate, parece uma disputa, parece que uma está tentando derrotar a outra de alguma forma, e com isso usando argumentos, usando todas as formas possíveis. Letra C. Experiência vivida pela filha com um novo namorado, nem menciona namorado. A experiência vivida é pela mãe. A mãe sim tem um novo namorado. A mãe conheceu outro homem, a mãe está apaixonada, quer convencer a filha que a melhor coisa a fazer agora é ela ir viver essa vida com esse novo namorado. Letra D. Discussão sobre o relacionamento de mãe e filha. Não há uma discussão entre o relacionamento de mãe e filha, mas entre o relacionamento do pai e da mãe da menina. Elas estão discutindo a relação da mãe com o marido. Letra E. Tentativa da filha em restabelecer o casamento dos pais. Olha, vamos ver qual é a intenção da garota discutir. Não é o relacionamento dela que está sendo discutido, é o do pai e da mãe. Então a gente percebe claramente que a filha ela tenta reconstruir as boas memórias do pai para manter a mãe junto com o pai, para fazer a mãe entender que ainda vale a pena continuar, que deve tentar de novo, que não pode desistir do relacionamento facilmente assim. Então, quem marcou a letra E, parabéns. Leia o texto e responda as questões 3 e 4. Embargos culturais. Maquiavel entre a astúcia, a hipocrisia e a crueldade. 19 de janeiro de 2020, 8 horas da manhã. Por Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527, afastou da teorização política a invenção da realidade. Não expôs nenhuma utopia, mas também não negou nenhuma premonição de um mundo distópico. O futuro não é sombrio e nem nirvânico, nem infernal e também não é um paraíso. É apenas o resultado de nossa ação, pautado por nossos cálculos e também influenciado por eventos externos que fogem de nosso controle. A principal preocupação de Maquiavel consistia no esforço em influenciar a condução dos negócios públicos. Era um prático, não teorizava, intervinha na realidade. Nasceu em Florença, seu pai chamava-se Bernardo, sua mãe Bartolomeia. O pai era advogado, pouco conhecido, teria exercido a profissão sem nenhum brilho. Acrescentava aos poucos ganhos algum recurso que ganhava na administração de seus escassos bens. Parece também que Bernardo foi um rígido pai. Estudou latim, gramática e cálculo. Em 1497, com 28 anos, Maquiavel esteve em Roma. No fim daquele ano, 1498, foi nomeado secretário na segunda chancelaria de sua cidade de nascimento. Maquiavel é personagem emblemática do Renascimento, época que se opunha ao misticismo, ao coletivismo, ao antinaturalismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo.
O Renascimento foi marcado por intensa defesa do racionalismo, do individualismo, do antropocentrismo, do heliocentrismo. O humanismo foi também um dos traços definidores daquele tempo, centrado na retomada dos valores greco-romanos, circunstância muito característica na obra de Maquiavel. O Príncipe, segundo Jacob Burckhardt, um dos maiores historiadores da Renascença, representa a objetividade renascentista e a ideia de Estado como obra de arte. O Príncipe não é um trabalho de ideologia e de proselitismo, é um livro de conselhos práticos. E embora nos pareça que Maquiavel tenha rompido com toda a tradição de pensamento político que o precedia, há também fortes motivos para supor que tenha retomado uma linhagem romana. Maquiavel seria o restaurador de uma tradição esquecida. A habilidade requerida nessa questão é identificar o tema em um texto. Então, na questão 3, a síntese que apresenta a ideia central desse trecho do texto é: letra A, a apresentação da obra completa O Príncipe e a ideologia trazida pelo autor do livro. Letra B, consideração sobre algumas concepções de Maquiavel e do contexto em que ele viveu. Letra C, exposição sobre o Renascimento e o humanismo inserido dentro desse período. Letra D, crítica aos pensamentos de Maquiavel e à política que se praticava no país. Letra E, descrição da vida acadêmica do filósofo e de sua passagem por Roma. Analisando. Letra A apresentação da obra completa O Príncipe e a ideologia trazida pelo autor do livro. No texto, o autor apresenta as partes destacadas da obra, mas não é a ideia central ou a ideia ou o tema do texto. Letra B. Consideração sobre algumas concepções de Maquiavel e do contexto em que ele viveu. A síntese considera que o autor renascentista se afastou da teorização da política e intervinha na realidade de forma prática, dentro do contexto daquele período. Então esse aqui é o tema do texto que nós lemos, não é? Isso aqui mostra exatamente sobre tudo que fala esse texto aqui. É a ideia-chave, a ideia principal do texto. Letra C. Exposição sobre o Renascimento e o humanismo inserido dentro desse período. Esse é um dos tópicos apresentados no texto para compor a ideia central, mas é uma ideia secundária e não a principal. Letra D. Crítica aos pensamentos de Maquiavel e à política que se praticava no país. Não se trata de um argumento utilizado para compor a temática do texto, de forma alguma. A crítica aos pensamentos dele e à política que se praticava no país não é um argumento utilizado para compor a temática do texto. Não é esse o tema, não é a ideia que é discutida. Letra E. Descrição da vida acadêmica do filósofo e de sua passagem por Roma. Esse tópico contribui para elucidar o tema tratado. Ele traz apenas alguma luz sobre o assunto, mas não é a ideia principal. Para fazer a questão número 4, é requerido a seguinte habilidade: localizar informação explícita em textos. É o contrário da número 2, né? Em trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, poema, convite, notícia, quadro, foto, etc. Localizar informação explícita. Então, questão 4. De acordo com o texto, a preocupação principal de Maquiavel compreendia: letra A. Teorizações da política na invenção da realidade renascentista. Letra B. Captações de recursos na administração de seus escassos bens. Letra C. Esforços em influenciar a condução dos negócios públicos. Letra D. Exposições da negação da utopia numa sociedade oprimida. Ou letra E. Cuidados com um futuro que se mostrava muito tranquilo. Analisando essa questão, a letra A, teorizações da política na invenção da realidade renascentista, de forma alguma. A realidade renascentista foi um momento em que o filósofo viveu. Ele não criou aquilo, ele não teve nada a ver com o movimento. Ele apenas nasceu, caiu de paraquedas no meio daquele momento. Letra B, captações de recursos na administração de seus escassos bens. Essa informação faz referências às condições de Maquiavel. Essas captações de recursos na administração dos seus escassos bens é uma coisa que diz respeito à condição dele, a como ele vivia, a forma de vida dele. Letra C.
esforços em influenciar a condução dos negócios públicos? Bom, veja só, essa informação aparece explícita no texto, contribuindo para a compreensão do tema. Ele fazia esforços em influenciar a condução dos negócios públicos. Letra D. Exposições da negação da utopia numa sociedade oprimida. Segundo o texto, afastou de questões utópicas e teorização da política. Letra E. Cuidados com um futuro que se mostrava muito tranquilo. De acordo com o texto, o futuro não é sombrio e nem nirvânico, nem infernal e nem um paraíso. Então não há nenhum tipo de indício que mostre que o futuro vai se mostrar tranquilo. Então não tem lógica nessa resposta também. O próximo texto que nós vamos ler é para responder as questões 5, 6 e 7. As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Na questão número 5, a habilidade requerida é identificar vocábulos ou expressões que substituem por sinonímia outros vocábulos ou expressões presentes em um texto, que pode ser qualquer tipo de texto. Questão número 5. No texto, a expressão soltou uma baforada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por: letra A, soprou a fumaça do charutinho. Letra B, pronunciou algo espalhafatoso. Letra C, soltou um mau cheiro pela boca. Letra D, ateou fogo no charutinho. Ou letra E, proferiu palavras fortes. Então vejamos. A primeira alternativa, a letra A, soprou a fumaça do charutinho. A expressão soltou uma baforada no contexto do trecho do texto pode ser substituída sem prejuízo por soprou a fumaça do charutinho? Ou seria outra expressão? Todos sabem que uma baforada geralmente é uma soprada de fumaça, ok? Então a resposta é muito clara aqui, né? Letra B, pronunciou algo espalhafatoso? A expressão soltou uma baforada no contexto em que se insere não pode ser substituída por pronunciou algo espalhafatoso. Não se trata de falar nada, de pronunciar nada, trata-se de soltar alguma coisa, de liberar algo que está preso, ok?
Então descarta a letra B. A letra C, soltou um mau cheiro pela boca? Poderia ser, não é? Porque é algo que está preso ali, de repente, né? Mas a expressão soltou uma baforada no contexto em que se insere também não pode ser substituída por soltou um mau cheiro pela boca, pois no parágrafo anterior há uma informação de que ela acendeu o charutinho. E pela lógica, quando alguém acende um charuto, um cigarro ou um cachimbo, a intenção é de que a pessoa vá liberar fumaça. Muito lógico, né? Letra D. Ateou fogo no charutinho? Também não faz muito sentido. Foge da coerência porque a expressão soltou uma baforada no contexto em que se insere não pode ser substituída por ateou fogo no charutinho. Não se trata de uma ação interior, mas de uma ação exterior. No parágrafo anterior, há uma informação de que ela já havia acendido o charutinho. Então, não tem muita lógica, não tem coerência ela atear fogo no charutinho que já estava aceso. Ok? Letra E. Proferiu palavras fortes? A expressão soltou uma baforada no contexto em que se insere não pode ser substituída por proferiu palavras fortes. Não é soltou um palavrão, mas liberou algo que estava preso, ok? Vamos para a questão número 6, cuja habilidade é reconhecer os tipos de discurso, que pode ser discurso direto, indireto ou indireto livre, em textos, qualquer tipo de texto, como trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, notícia e etc. Todos os tipos de texto em que há ocorrência de discurso direto ou indireto livre. Falando sobre discurso direto, o que seria? Só para recordar, não é? Discurso direto é aquele tipo de discurso onde o narrador interrompe a fala e o personagem começa a falar. Então há duas vozes, no mínimo, nesse texto. Pode ser um texto narrativo, pode ser uma notícia também. Ou é o narrador e o personagem, ou o entrevistador e o entrevistado que fazem esses papéis. No discurso indireto, uma voz apenas fala no texto, que é a voz do narrador ou do entrevistador, que fala pelo entrevistado, assim como o narrador fala pela personagem. Não há espaço para a personagem ou para o entrevistado falar. O narrador e o entrevistador faz todas as falas. Olha, fulano disse assim, fulano disse que é assim. Ele não deixa o fulano falar, ele fala pelo fulano, ok? E o discurso indireto livre? Onde é que acontece o discurso indireto livre? É quando as falas se confundem de uma tal forma que você não sabe dizer se é o narrador ou se é a personagem que está falando. Não sabe dizer se é o entrevistador ou se é o entrevistado que está falando. Vem aquele discurso livre ali. Vem solto no meio das falas e você fica confuso sem saber de quem é a fala, ok? Questão número 6. O trecho do texto é sinistro, indica a fala da prima, da narradora, da voz do além, da dona da pensão ou da narradora personagem. Precisamos voltar lá para saber quem é que fez esse... Vamos olhar no texto. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Bom, percebe-se claramente que quem falou isso aqui foi a própria narradora, que também é uma personagem. A narradora também é uma personagem, ok? Vamos analisar cada uma das opções. Então, no primeiro aqui, a prima teria falado? Não há indicação de que a fala seja da prima, pois logo em seguida ao relato da chegada da narradora personagem de sua prima, há uma indicação gráfica da fala da narradora personagem que vem logo após a sua narração. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima, marcado pelo sinal gráfico do travessão. Então, veja só, o narrador ele pode ser um personagem ou apenas um narrador observador. Quando o narrador é observador, ele sempre fala na terceira pessoa, ou seja, os verbos sempre aparecerão na terceira pessoa. Descansou, falou, fez, foi, deitou. E nunca na primeira pessoa. Descansei, falei, fiz, tá?
Quando aparece na terceira pessoa, é o narrador observador. Quando aparece na primeira pessoa, o narrador é personagem e faz parte da história. No caso aqui nós percebemos que a narradora, ela é uma das duas que ficariam ali naquela pensão. E é justamente ela que faz essa afirmação, porque ela descansa a mala no chão, aperta o braço da prima e logo em seguida ela pronuncia sinistro, né? Letra B. Seria a narradora? Não exatamente. No trecho do romance é possível perceber que ora a narração, ora a narradora se torna personagem. Logo há uma narradora personagem. Então não é apenas uma narradora, mas uma narradora que faz parte da história. Letra C. Uma voz do além. Não há evidências no trecho do texto de que a voz venha do além. É claro que não. Não é uma história de terror, não é uma história de assombração, não é uma sessão espírita, não é nem mesmo um filme de terror. Então, não tem como vir uma voz do além, mesmo que vozes do além não falam, não é? A gente só ouve voz, claro que num conto fantástico gótico, num conto de terror, num filme de terror, você ouve voz do além. Mas tudo isso é fictício, não faz parte da nossa realidade. E é que ela está retratando uma parte da vida dela. Letra D. A dona da pensão. Também não, porque a dona da pensão é uma personagem que vai aparecer onde? Lá no terceiro parágrafo. A dona da pensão é uma personagem que aparece só lá no terceiro parágrafo. Então ali no segundo parágrafo não era possível que fosse ela, ok? Letra E. Narradora personagem? Positivo. Porque a fala é da personagem e também narradora. Além de personagem, é ela que narra a história. Ela narra em primeira pessoa e nesse contexto a narradora personagem apresenta na narrativa a sua subjetividade e leitura de mundo. Certo? É muito subjetivo. Essa fala é muito subjetiva. A questão número 7 requer a seguinte habilidade: inferir informação implícita em textos, trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, poema, convite, batizado, aniversário, formatura, casamento, quadro, foto, notícia, etc. E o que é uma informação implícita? Uma informação implícita é aquela informação que ela aparece nas entrelinhas. Ou seja, você precisa ler mais de uma vez para você compreender, para você saber o que está querendo dizer. Geralmente em textos de literatura, você precisa olhar bem. Poemas têm muitas informações implícitas. A mensagem está ali, mas você não vai enxergar ela na primeira passada, porque ela não está claramente visível no texto. Então é necessário, às vezes, uma releitura, uma segunda releitura, uma terceira releitura, até você encontrar a informação que está implícita no texto. Ou na primeira leitura, se você for bastante observador, você já vai observar que alguma coisa, alguma mensagem oculta no texto. Então a questão número 7. A leitura do trecho desse texto permite deduzir que as meninas estão... Letra A. Seguras com a mudança? Letra B. Felizes com a surpresa do local? Letra C. Temerosas com as novidades? Letra D. Ansiosas pelas aulas na faculdade? Ou letra E. Tristes por estarem longe da família? Bom, analisando cada uma das alternativas. Letra A. Seguras com a mudança? Não me parecem nem um pouco seguras. Quando elas chegam e falam sinistro, você percebe que elas estão assim assustadas, que é uma vida nova que está começando, e elas estão saindo da caixa. Tem muita gente que precisa sair da caixa, viu? Pensar fora da caixa. Muitas pessoas vivem dentro da caixa. O mito da caverna. Então, a leitura do texto não dá pistas da segurança das personagens ao chegar no local. Muito pelo contrário, dá pista de que elas estavam assustadas, apavoradas. Sinistro, vou morar nesse casebre, parece que são 2 olhos, aquelas janelas ovaladas parecem 2 olhos. Elas chegaram muito assustadas ali. Letra B. Felizes com a surpresa do local? De maneira nenhuma, não há informação nenhuma de que elas estariam felizes. Elas pareciam estar muito temerosas, apavoradas com o que elas encontraram no local. Letra C. Temerosas com as novidades? Positivo. As meninas, quando chegaram no seu destino, mostraram-se temerosas com as novidades. Olha só o que elas dizem. Ficamos imóveis diante daquele velho sobrado de janelas ovaladas. Descansei a mala no chão e apertei o braço da minha prima. E é aí que ela pronuncia sinistro.
trechos que trazem sinais de falta de tranquilidade e também de temor. Ela me impeliu na direção da porta, ela me empurrou a entrar pela porta. Tínhamos outra escolha? Claro que não, nós tínhamos que fazer isso, né? Segundo elas dizem. Letra D. Ansiosas pelas aulas na faculdade? Elas deveriam estar, sim, realmente ansiosas, mas não há nenhum indício no texto, nenhuma informação implícita de que elas estavam ansiosas para começar a faculdade. Elas apenas é citado que elas iam fazer faculdade, uma de Direito, a outra de Medicina e mais nada, tá? Então não há informação implícita quanto à ansiedade delas pelas aulas na faculdade. Letra E. Tristes por estarem longe da família? Com certeza elas estariam muito tristes por estarem longe da família, mas não há pistas nesse trecho de texto, e nenhum deles, de que as meninas estão tristes. Só mostram realmente que elas estão temerosas, né, inseguras de que estão começando uma vida nova, ok? Bom, agora nós temos mais um texto para responder a mais uma questão. Esse texto é uma charge, vamos lá. Leia o texto e responda a questão 8. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com o sinal fraco. Subi no telhado e ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica e então sobreveio o pavor absoluto. Aula de hoje, redação, tema, a situação mais apavorante da sua vida. Bom, na questão número 8, a habilidade requerida é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, vamos à questão. O humor do texto está baseado no fato de o aluno, letra A, conseguir recarregar a bateria dos aparelhos das pessoas da família. Letra B, abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante. Letra C, descrever que o computador estava sem conexão com a internet. Letra D, descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria. Letra E, escrever a relação sem a situação apavorante fora do tema proposto. Então, analisando as alternativas. Letra A, conseguir recarregar todos os aparelhos de celular das pessoas da família? Absolutamente. Na redação do aluno, ele não consegue carregar a bateria de nenhum celular, pois acabou a energia elétrica. Isso também, carregar a bateria, não causaria nenhum efeito de humor. Letra B, abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante. Na charge, nós vemos um professor lendo a redação de um aluno. Como é escrito na lousa, o tema da redação é a situação mais apavorante da sua vida. Assim, espera-se que a produção contenha uma situação realmente tensa relacionada a eventos de risco. No entanto, o que o aluno relata é o momento em que ele ficou impossibilitado de utilizar seus dispositivos tecnológicos, celular, internet, computador, gerando assim o humor na charge. Ou seja, como ele ficou impossibilitado de usar os seus dispositivos, aí quando ele chega na aula que ele encontra a aula é redação, que é um pavor para muita gente, e o tema, uma coisa inusitada também, a situação mais apavorante da sua vida. Letra C, descrever que o computador estava sem conexão com a internet? Isso não tem graça nenhuma, pelo contrário, né? É muito chato. O texto começa com uma descrição sobre acordar e não ter conexão com a internet, mas isso não causa humor. Pelo contrário, isso causa muita chatice. Letra D, descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria? Também não, isso não causa humor de maneira nenhuma. É uma informação que apenas constata-se que não tem energia elétrica, portanto não dá para carregar o celular. Não gera humor, não causa uma situação engraçada. Letra E, escrever a redação sem a situação apavorante fora do tema proposto. O aluno escreveu uma redação dentro do tema, de forma bem-humorada, relatando que a situação apavorante de sua vida foi ficar sem acesso aos dispositivos tecnológicos, que é o pavor de muita gente, né? Imagina ficar sem celular, ficar sem internet, tá? O próximo texto que nós vamos ler é para responder as questões 9 e 10. O uso abusivo das redes de relacionamento pode distanciar pessoas. Ildomar Oliveira, 22 anos, não gosta de sair para comemorações e prefere ficar em casa.
Contato com os amigos deixou de ser diário e agora encontram-se pouco durante a semana. Usuários cada vez mais dependentes da internet e das mídias sociais, pais que reclamam que os filhos estão alheios ao mundo e à falta do diálogo, medos e preocupações presentes no dia a dia e que têm relação com o uso intenso das redes sociais e dos aparatos tecnológicos. O psicólogo Odair Comin, escritor do livro Mestre das Emoções, editora Giz Editorial, não deixa de lado os pontos positivos dessas plataformas, como a facilidade de conhecer pessoas, encontro de antigos amigos e de indivíduos com pensamentos semelhantes. Entretanto, alerta para fatores como a falsa sensação de ter muitos colegas, o afastamento do mundo real, a perda da identidade e a famosa dependência da conexão virtual. Segundo o psicólogo, o compartilhamento e o convívio virtual são o que mais chamam a atenção dos adeptos. Lá, o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões, ele existe. É importante se mostrar aos amigos, para o mundo, tudo isso em larga escala. Tal possibilidade o seduz, explica. Não importam mais gostos ou pensamentos, o importante é a audiência. Estamos nos tornando um programa televisivo que se baseia em dados para dirigir a pauta. Isso cria um ser humano carente de aprovação alheia. O impacto disso é uma pessoa com dificuldade em lidar com problemas. No virtual você pode ser rei, poderoso, fazer e desfazer. No real é mais complicado, comenta. Para a questão 9, é requerida a habilidade identificar a tese de um texto. Se alguém tiver dúvida, volta lá no texto, leia novamente o texto e vamos compreender qual é a tese desse texto aqui. Acho que já ficou bem claro, né? Muito fácil esse texto. Então a pergunta, o autor do texto defende a tese de que, letra A, o convívio virtual sem limite gera dificuldades para lidar com o mundo real? Letra B, a dificuldade em lidar com problemas é um impacto causado pela internet? Letra C, os pais reclamam da falta de diálogo e do isolamento dos filhos? Letra D, o ponto positivo da plataforma é marcar encontros com amigos? E letra E, as redes sociais facilitam a interação presencial entre as pessoas? Vamos analisar as alternativas. Na letra A, o convívio virtual sem limite gera dificuldades para lidar com o mundo real. O autor do texto defende a tese de que no mundo virtual o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões, ele existe, apenas por estar lá. O que pode gerar no mundo real uma pessoa com dificuldade em lidar com problemas. No virtual você pode ser rei, poderoso, fazer e desfazer. No real é mais complicado, porque é preciso interagir com pessoas reais, não basta estar. Dessa forma, o uso do mundo virtual precisa ser feito com sensatez, com racionalidade. Muito coerente. A letra B, a dificuldade em lidar com problemas é um impacto causado pela internet? Essa é uma consequência da dependência pelo uso intensivo da internet, mas não é a tese que é defendida pelo autor. Letra C, os pais reclamam da falta de diálogo e do isolamento dos filhos? Esse é um argumento utilizado para sustentar a tese de que o uso intensivo da internet pode causar dependência e também afasta as pessoas, mas não é a tese que é defendida no texto, que, como nós já dissemos, ela gera um indivíduo incapacitado de lidar com as situações reais desse mundo, porque lá no mundo virtual é fácil. Eu sempre falo que atrás no teclado todo mundo fica valente, briga, xinga, mas quando encara a pessoa cara a cara, a pessoa já não tem coragem, muitas vezes nem para encarar a pessoa. Letra D, o ponto positivo da plataforma é marcar encontros com amigos. Essa é uma informação e um argumento de refutação para apresentar os pontos positivos das plataformas de redes sociais, apenas isso, nada mais. Letra E, as redes sociais facilitam a interação presencial entre as pessoas? Essa é uma informação que está no texto, mas não é a tese do autor do texto. Elas facilitam realmente a interação presencial entre as pessoas, elas afastam as pessoas, mas a tese que é defendida no texto é essa de que a pessoa se acostuma com o mundo virtual, que você resolve tudo com um clique, e no mundo real muitas vezes não tem atitude, não sabe que atitude tomar. Para resolver a questão número 10 é requerida a seguinte habilidade: identificar vocábulos ou expressões que substituem por sinonímia outros vocábulos ou expressões presentes em um texto, como nós já vimos anteriormente. Então, na questão número 10, lá o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões, ele existe?
É importante se mostrar aos amigos para o mundo, tudo isso em larga escala, tal possibilidade o seduz. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo de sentido por letra A, aflige, letra B, abate, letra C, afasta, letra D, atrai, letra E, abala. Bom, tem um termo destacado aqui, mas ele está muito fraquinho, né? Está em negrito, mas está muito fraquinho, não dá quase para perceber. É o termo seduz. O que significa seduz aqui? Vem do verbo seduzir, né? Do substantivo sedução, e tem alguma coisa a ver com o mundo virtual e com a situação do jovem na internet. Então, acompanhando, aliás, analisando as alternativas, letra A, aflige. Tal possibilidade o aflige? Não, porque não se trata de aflição, trata-se de entusiasmo, de alguma coisa que incentiva a pessoa a continuar, convence a pessoa a seguir em frente, não é? Então, afligir é o mesmo que causar tormento ou aflição a alguém ou a si próprio, indicando o efeito de sentido contrário ao que é pretendido pelo autor, que é o de incentivo. Letra B, abate. Ao substituir o termo seduz por abater, fazer cair, lançar por terra, derrubar, há prejuízo de sentido. Não é essa a intenção do autor. Letra C, afasta. Nesse contexto, não afasta o usuário da internet. Pelo contrário, envolve cada vez mais. Vai conquistando esse usuário para ser uma pessoa dependente da internet. Na letra D, atrai. A palavra que substitui seduz e não muda o sentido do discurso é justamente essa, a possibilidade de atrair, de fazer a pessoa perceber que ali naquele mundo virtual é um lugar ideal para ele. Letra E, abala. A palavra não tem sentido de fomentar, atrair ou envolver ou incentivar o usuário como o termo que é utilizado no texto, ok? Então ficou clara a resposta aí. Vamos assim para o próximo texto. Leia o texto e responda a questão número 11. O estudo que analisa a situação das vacinas nos Estados Unidos afirma que ao menos 100 mil crianças foram afetadas. Por Ingrid Luiza, publicado em 15 de outubro de 2018, às 17 horas e 4 minutos. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu um motim popular conhecido como a Revolta da Vacina. Talvez você se lembre das aulas de história do colégio. A campanha de vacinação obrigatória posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz causou uma grande desconfiança na população, que já estava insatisfeitas com as medidas impopulares, como a demolição de cortiços e favelas do governo Rodrigues Alves. Nesse contexto, parte da população se negou a tomar as vacinas. A população não entendia o que era a vacina, não foi informada e tinha muitos motivos para acreditar que o governo realmente queria lhe fazer mal. A desinformação, no entanto, passou. Hoje é praticamente unânime a noção de que a vacinação erradicou doenças antes fatais como a varíola. Vacinar virou regra, mas acontecimentos recentes mostram preocupantes quebras dessa regra. Quem está chamando a atenção para o fato é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, nos Estados Unidos. Segundo ele, o número de crianças que não receberam vacinas para doenças que podem ser evitadas através da vacinação, como cachumba e sarampo, por exemplo, quadruplicou desde 2001 em solo americano. Na prática, isso corresponde a cerca de 100 mil indivíduos. Muito bem, a habilidade requerida para a questão 11, identificar a tese de um texto, como nós já vimos anteriormente. Então, o ponto de vista defendido pelo autor do texto é de que, letra A insatisfação com as medidas impopulares de 1904 leva à descrença de vacinas. Letra B, o motim popular contra a campanha de vacinação é tema da aula de história. Letra C, as vacinas contra o sarampo infantil quadriplicaram desde o ano de 2001. Letra D, o número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante. Ou letra E, a população não entende que a vacinação evita diversas doenças. Analisando as alternativas. Letra A. A insatisfação com as medidas impopulares de 1904 leva à descrença de vacinas. Não é exatamente isso, né? A revolta das vacinas foi um ato que aconteceu em 1904
e é uma informação apenas para reforçar a tese do autor. A letra B. O motim popular contra a campanha de vacinação é tema da aula de História? Esse evento que ocorreu é discutido nas aulas de História, mas não é a tese do texto. Não se trata de motim popular. Trata-se da questão do número de crianças que não são vacinadas atualmente. Letra C. As vacinas contra o sarampo infantil quadriplicaram desde o ano de 2001? O contágio das doenças entre as crianças, como cachumba e sarampo, aumentaram em grande número desde 2001. Argumento utilizado no texto para defender o ponto de vista do autor, mas não tem nada a ver com a tese que é defendida. Letra D. O número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante? Bom, acho que é bem por aqui, né? O autor defende um ponto de vista de que vem aumentando o número de crianças infectadas com doenças por não tomarem vacinas nos últimos anos, doenças que eram para ter sido erradicadas, que já não eram mais para ser preocupantes. E esse acontecimento, sim, é preocupante, segundo o autor. A desinformação, no entanto, passou. Hoje é praticamente unânime a noção de que a vacinação erradicou doenças antes fatais, como varíola. Vacinar virou regra, mas acontecimentos recentes mostram preocupantes quebra dessa regra. Então acho que é bem por aqui. O autor defende esse ponto de vista, essa tese de que o número de crianças infectadas vem aumentando por falta de vacina. Não estão tomando vacina. Estão voltando àquele velho hábito de não querer tomar vacina. Aí vem a letra E. A população não entende que a vacinação evita diversas doenças. O autor do texto expõe o evento de 1904 com o motim da revolta da vacina e lembra que a população não entendia a importância da vacinação, mas esse pensamento foi superado. A desinformação já ficou para trás. Leia o texto e responda a questão 12. Brexit, Reino Unido oficialmente deixou a União Europeia. O que acontece agora? O país oficialmente abandonou sua participação na UE às 23 horas em Londres, 20 horas em Brasília, que corresponde à meia-noite em Bruxelas, a capital da União Europeia. BBC News, 31 de janeiro de 2020. O que vai mudar? No começo, não muita coisa. Um período de transição de 11 meses começou e o Reino Unido vai, em geral, seguir as regras da União Europeia. As grandes mudanças vão começar quando a transição terminar, mas a União Europeia é a partir de agora um clube com 27 membros e não 28. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Mas não vai mais haver representantes britânicos no Parlamento Europeu, nem ministros britânicos nas reuniões da UE onde são tomadas as grandes decisões. A partir de agora, o Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo com o Reino Unido. Cidadãos britânicos não são mais cidadãos europeus, mas ainda podem viajar livremente pelos países do bloco. O mesmo vale para os europeus no Reino Unido. Mas depois do período de transição que o Reino Unido diz que terminará em 31 de dezembro de 2020, as regras de imigração vão mudar para os cidadãos do Reino Unido e da União Europeia. Os 3,5 milhões de cidadãos da União Europeia no Reino Unido terão até junho de 2021 para fazer um pedido de residência. Mas se não houver um acordo sobre isso entre o bloco e o Reino Unido, o prazo para ficarem no país é o fim deste ano. Os 1.300.000 britânicos na União Europeia terão que fazer um pedido de residência. Depois da transição, o Reino Unido está planejando um sistema de imigração baseado em pontos que vai afetar todo mundo, quer seja da União Europeia ou não. Muito bem, para responder à questão número 12, nós vamos precisar dominar a seguinte habilidade. Identificar marcas linguísticas em um texto, que pode ser um trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, poema, convite, batizado, aniversário, formatura, casamento ou notícia, do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. Lembrando as aulas de morfologia e sintaxe. Tá? Qual é a função da morfologia, qual a função da sintaxe? O que é análise morfológica, o que é análise sintática. Questão número 12.
Há uma situação incerta que é evidenciada pelo uso do modo verbal em: letra A. O Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. Letra B. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo. Letra C. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo o único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Letra D. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. E letra E. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Esse texto é um pouco mais fora do comum do que nós costumamos analisar, né? Então talvez haja alguma dificuldade pela falta de convívio com esse texto aí. Vamos analisar as alternativas. O que se espera aqui? Que se encontre uma situação incerta que é evidenciada pelo uso do modo verbal. Agora aqui entra em questão as conjugações verbais. Vamos analisar a primeira. O Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. É certeza? Não é certeza. Há uma sombra de dúvida aqui. Embora o verbo esteja no futuro do presente, é como se esse verbo tivesse um valor de subjuntivo. A situação incerta está indicada tanto na escolha lexical do verbo tentar, tentará, porque quando você tenta não é certeza que vai conseguir, quanto na sua utilização no futuro do presente do indicativo. Ele tentará fechar um novo acordo, mas pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Letra B. O presidente americano Donald Trump já acenou com a construção de um acordo de comércio massivo. Bom, aqui parece que há uma certeza, né? A certeza, ele já fez, já fechou o acordo, beleza. Não há nesse trecho nenhum termo que evidencie uma situação de dúvida, mas uma profunda certeza. Letra C. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Também não tem nenhuma sombra de dúvida aqui. Está muito claro aqui qual é a situação e o que acontece depois. As escolhas linguísticas nesse trecho não foram feitas com marcas de incertezas, como por exemplo, imagino, suponho, creio, tento, verbos que indicam suposição e que prenunciam a incerteza das suas ações. Letra D. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. Olha, aqui você encontra também assim, uma afirmação bem lógica, bem coerente, não há dúvida nenhuma a respeito dessa afirmação aqui. Nesse trecho, a construção sintática e semântica não traz evidência de situações duvidosas, mas de uma profunda certeza. Isso significa que as regras de comércio livre e circulação de bens e serviços continuam as mesmas. Morreu a dúvida. Letra I. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Todas as construções verbais aqui nessa afirmação estão bem coerentes e cheias de certeza. Nesse trecho, as marcas linguísticas afirmam, sem prenúncio de suposição ou de incertezas. Leia o texto e responda a questão 13. Um texto que, na verdade, é uma espécie de um anúncio publicitário. Coronavírus Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Primeiro, como posso me proteger? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, mesmo que é uma questão de higiene. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Como o coronavírus Covid-19 é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Quais são os sintomas?
Os sintomas mais comuns são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente algum deles, procure um posto de saúde. Saiba como proteger você e sua família. Acesse saude.gov.br/coronavírus. Disque Saúde 136. Para resolver a questão 13, é preciso haver domínio sobre a seguinte habilidade: localizar informação explícita em textos, todos aqueles mesmos tipos de texto, você já sabe. O que é informação explícita, então? É aquela que aparece bem visível no texto. Você bate o olho, ela está lá. Você não precisa de nenhum esforço para encontrar essa informação. Então, a questão 13. Os principais sintomas da doença são: letra A, similares ao de uma gripe comum com tosse e febre. Letra B, específicos do coronavírus com reações graves. Letra C, transmissíveis por meio de acenos de longe, inclusive. Letra D, diferentes de outras doenças com aparências graves. Ou letra E, idênticos à pneumonia com dificuldades para respirar. Analisando as alternativas: letra A, similares de uma gripe comum com tosse e febre. No cartaz encontramos bem claramente a informação de que o coronavírus provoca sintomas similares aos de uma gripe, como tosse, febre e também dificuldade para respirar. Então eu diria que a resposta é muito apropriada. Letra B, específicos do coronavírus com reações graves. Não há informação de que o coronavírus causa reações graves, mas sim que na maioria dos casos os sintomas são de leve a moderado. Note bem que nós não estamos aqui colocando a nossa opinião a respeito da doença. Nós estamos aqui analisando apenas o texto que foi apresentado e como ele se apresenta. Letra C, transmissíveis por meio de acenos de longe, inclusive. O cartaz traz a informação de que o vírus pode ser transmitido de uma pessoa doente para outra e por contato próximo, a cerca de 2 metros de distância, não com comprimento de longe. Se você vê uma pessoa lá na outra esquina na mão, a pessoa não vai pegar o vírus de você nem você dela, certo? Letra D, diferente de outras doenças com aparências graves, o cartaz informa também que a Covid-19 é uma doença leve e moderada, mas que em alguns casos podem ficar graves. Em alguns casos, não são todos, né? Tem pessoas que pegam e nem sabem que pegou, são assintomáticos. Tem outras pessoas que pegam, não passa por nada, logo sara. Minha filha trabalha como técnica de enfermagem, já pegou 2 vezes e superou na maior facilidade. Letra E, idênticos à pneumonia com dificuldades para respirar. Dificuldade para respirar é um dos sintomas da Covid-19, mas não há referência sobre ser igual à pneumonia. Não tem essa referência no cartaz. Se é semelhante, se não é, eu não sei, mas o cartaz não diz que é, tá? Então, tá aí as respostas analisadas e comentadas para vocês. E agora nós vamos para a questão número 14. Leia o texto e responda a questão 14. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Manuel. E agora nós, João Grilo. Por que sugeriu um negócio para os outros e ficou de fora? João Grilo. Porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta. Encorado. Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro? Manuel. João, aquilo foi grave. João Grilo. E o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito, me desgraçando para o resto da vida? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, já fui menino, fui homem. A Compadecida sorrindo. Só lhe falta ser mulher, João, já sei. Vou ver o que posso fazer. A Manuel. Lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. Encorado. E apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento. A Compadecida. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não condene, deixe João ir para o purgatório. Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu estou apenas lendo um texto, reproduzindo ele como ele foi escrito. Não é a minha fé, não é a minha crença. Observação feita, vamos em frente. Para responder a questão 14, vamos precisar dominar a seguinte habilidade. Reconhecer os tipos de discurso que nós já vimos anteriormente. Discurso direto, indireto ou indireto livre. Então vamos lá. A Manuel.
Lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. É uma fala direta de letra A, Manuel. Letra B, Ariano Suassuna. Letra C, A Compadecida. Letra D, João Grilo. Ou letra E, Encourado. Analisando as alternativas. Letra A, Manuel. Não se refere a Manuel para falar de João Grilo. É outra pessoa que está falando. Ela se refere a Manuel. A personagem se refere a Manuel, mas não é o Manuel que está falando. Letra B, Ariano Suassuna. Não, ele é apenas o autor do texto que cita todas as falas de todos os personagens, mas ele não é um dos personagens. O texto é escrito em terceira pessoa. Letra C, A Compadecida. A fala realmente é da personagem compadecida. Isso é muito fácil de ver. Você olha lá, você vê os áudios, porque é uma peça teatral e antes da fala tem um nome da personagem que estará falando, não é? Letra D, João Grilo. O discurso é sobre ele, mas não é ele que está falando. Letra E, Encourado. Também não é. A fala não é do Encourado, do Capetinha, né? É de um outro ser que está falando, de outra personagem. É de uma outra personagem que é chamada de Compadecida. Leia o texto e responda a questão 15. É um texto bonito aí, hein? Amar você é coisa de minutos. Paulo Leminski. Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou. Eu a teus pés derramado. Pouco resta do que fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão. Uma sombra que te aquece. Um Deus que não esquece. Um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres. Esquecerei todas as mulheres. Serei tanto e tudo e todos. Vais ter nojo de eu ser isso. E estarei a teu serviço. Enquanto durar meu corpo. Enquanto me correr nas veias. O rio vermelho que se inflama. Ao ver teu rosto feito tocha. Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha. Sim, eu estarei aqui. Para responder à questão 15, precisamos dominar a seguinte habilidade. Identificar marcas linguísticas em texto, trecho de romance, conto, crônica, fábula, teatro, poema, convite, que pode ser de batizado, aniversário, formatura, casamento, notícia, do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. Voltem novamente à questão da análise morfológica ou análise sintática. O uso do verbo na segunda pessoa indica o interlocutor, isto é, a pessoa com quem o eu lírico fala, para quem o eu lírico se dirige. Essa marcação é vista no verso. Letra A, esquecerei todas as mulheres. Letra B, vais ter nojo de eu ser isso. Letra C, pouco resta do que fui. Letra D, estarei a teu serviço. Letra E, enquanto me correr nas veias. Muito bem, analisando as alternativas. Letra A, esquecerei todas as mulheres. O verbo esquecerei indica a primeira pessoa do singular. Não está na segunda pessoa. Eu esquecerei. Quais são as pessoas da conjugação? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quem esquecerei? Eu, primeira pessoa. Letra B, vais ter nojo de eu ser isso? O verbo vais, a palavra vais, o termo vais, indica com quem está falando. Quem vai? Você vai, tu vais, né? Você vai, se for vai, como está aqui na conjugação vais, está lá naquela linguagem antiga, então é a segunda pessoa. Tu vais ter nojo de eu ser isso. Letra C, pouco resta do que fui. O verbo ir, no pretérito perfeito, eu fui. Fui está flexionado a partir da primeira pessoa do singular. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Esse verbo, eu fui, está indicando quem fala. Eu fui, primeira pessoa do singular. Letra D, estarei a teu serviço. O verso está também na primeira pessoa do singular, dando continuidade ao verso. Vais ter nojo de eu ser isso. E estarei a teu serviço. Estarei quem? Eu estarei. Eu é a primeira pessoa. Letra E, enquanto me correr nas veias. O pronome me marca pessoalidade de quem fala, ou seja, está também na primeira pessoa. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo. Então, me diz respeito a mim, que diz respeito a eu, que é a primeira pessoa do singular, ok? Leia o texto para responder a questão 16. Gramática na cabeça.
Só há uma saída para a escola se ela quiser ser bem mais sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua e as suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita não existe apenas um português correto que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízos do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Para resolver essa atividade, precisamos dominar a habilidade e identificar a tese de um texto. Percebemos que é um texto dissertativo. Então vamos tentar identificar qual é a tese. O que é a tese mesmo? É o assunto principal de um texto. É o tema sobre o qual o texto é construído. Questão 16. O autor defende a tese de que: letra A, o domínio da língua portuguesa implica em saber escrever. Letra B, a escola deve ser bem sucedida se ela quiser sobreviver. Letra C, os editoriais dos jornais não são os mesmos que outros cadernos. Letra D, os juízos do Supremo são os únicos que escrevem certo. Letra E, a existência de um único português correto é irreal. O que vocês acham? Analisando as alternativas. Letra A, o domínio da língua portuguesa implica em saber escrever. O autor não menciona o saber escrever e sim adequar a língua ao seu contexto de produção. Não é a questão das regras gramaticais aqui, mas ao contexto, porque nós temos a linguagem falada, a linguagem escrita, temos a linguagem formal e temos a linguagem informal, depende muito do contexto de produção. Letra B, a escola deve ser bem sucedida se ela quiser sobreviver. O autor argumenta que se a escola quer ser bem sucedida, deve aceitar a mudança da língua, mas em nenhum momento afirma que a escola, para sobreviver, ela precisa ser bem sucedida. Letra C, os editoriais dos jornais não são os mesmos que outros cadernos. Esse argumento é utilizado pelo autor para defender e sustentar a sua tese, mas não é a tese em si, é apenas um argumento que defende a tese. Letra D, os juízos do Supremo são os únicos que escrevem certo. O autor diz no texto que não existe apenas um português correto que valeria para todas as ocasiões, e dessa forma, os juízes do Supremo não são os únicos que escrevem certo. É o contrário que está sendo afirmado nessa alternativa, né? Letra E, a existência de um único português correto é irreal. Bom, tá aí, né? O autor defende a tese de que não há um português correto. O fato é que a língua muda e depende do contexto em que está inserida. A evolução da língua, ao clima, a região, cada região traz o seu sotaque, então a língua está em constante mudança, portanto é a tese defendida pelo autor. Espero que tenham acertado bastante e até a próxima.